Graças a Deus. Então foi nos concedida a oportunidade para fazermos esta oração. Nós vamos estar orando, mas eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para os irmãos nesta noite. Mateus capítulo 18 e o versículo de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém. Palavras do Mestre, palavras do Senhor Jesus. Amém. Então nós cremos na presença real do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus neste lugar, em nosso meio, sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração. Amém. Nós oramos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, assim declara o salmista: que darei ao Senhor por todos os Teus benefícios para comigo. Reconhecemos também, ó Pai, que nós não temos palavras para Te agradecer. Mas nesta hora, Paizinho querido, toma a primazia, toma o primeiro lugar. Nós cremos na presença real do Senhor neste lugar, sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado pela oportunidade a qual o Senhor nos concede. Pai, nós reconhecemos que Tu és o único Deus verdadeiro. O único Deus, ó Pai, digno de receber todo louvor, toda honra, Senhor Jesus, e toda glória. Pai, abençoa esta reunião. Pai, abençoa, Pai, esta comunhão. Ah, Papai, obrigado pela oportunidade a qual o Senhor nos concede. Sabemos que a comunhão ela é mandamento do Senhor. Nós somos gratos pelo privilégio, ó Pai, de poder desfrutarmos da coinonia, da comunhão de uns para com os outros. Pai, nesta noite, através do Teu Santo Espírito, direciona para esta reunião. Tudo o que for falado, seja para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Pai, usa o Teu Filho como instrumento, como um canal de bênção e ministra aos nossos corações. Pai, muito obrigado. Continua conosco, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Boa noite. Paz do Senhor para todos. É um grande prazer estar aqui para falar com homens. Amém. Homens. Não preciso perguntar aqui quem é homem, né? Mas nessa palestra nós veremos que ser homem não é apenas ser do sexo masculino. Geneticamente nós somos do sexo masculino, mas Deus espera que nós sejamos homens. Amém. E como o tema dessa palestra diz, homens segundo o coração de Deus. Amém. Por que é importante ter uma conversa assim? Se nós formos perceber, a nossa sociedade, ela está sofrendo uma consequência trágica do fato de homens não assumirem a sua responsabilidade como homens. Não assumirem a sua função como homem na sociedade. Isso é muito grave e isso traz consequências seríssimas na família, na criação dos filhos e mesmo na nossa sociedade. Bom, mas nós vamos falar aqui sobre esse tema, um homem segundo o coração de Deus, à luz da palavra de Deus. Por que o homem ele é importante para Deus? Homem mesmo, homem do sexo masculino. Sim. Se nós formos abrir a Bíblia, logo no início da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, Amém. quando Deus, depois de ter restaurado toda a sua criação e ter preparado todo o ambiente para a criação do homem, chegou o momento que Deus disse assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Sim. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o homem de uma maneira especial. O homem carrega consigo a imagem e a semelhança do Criador. Amém. Só nisso já dá para nós pararmos aqui e refletir muito. Nós temos a imagem do Criador. Amém. O ser humano foi criado como uma luva que parece com a mão. Ela só parece com a mão. Mas ela precisa da mão como seu conteúdo para ter vida, para ter expressão, para ter domínio. Sem o conteúdo, a luva ela é algo vazio, ela é algo que pode ser pisado, pode ser jogado fora, pode ser suja. Então a luva precisa da mão, assim como nós precisamos de Deus. Amém. Agora Deus também precisa do homem. Deus nos criou com um objetivo. E esses versículos mostram, por um lado, para o homem expressar Deus, por outro lado, para o homem exercer domínio por Deus na terra. Agora a pergunta que eu quero deixar para vocês é: você é alguém que domina ou você é dominado? Há várias situações, pelos sentimentos, pelas pressões, pelas circunstâncias. Nós dominamos ou nós somos dominados? Deus nos criou para dominar. Amém. Fala para quem está ao teu lado: Deus nos criou para dominar. Isso é. Não foi para sermos dominados. Deus nos fez de uma maneira muito especial, com um propósito muito objetivo. É trazer o reino dele para a terra. Trazer o domínio dele para a terra. Glória a Deus. Bom, vamos seguir. E se você seguir o livro de Gênesis, o livro de Gênesis tem 50 capítulos e ele apresenta principalmente a história de 7 homens. Há mais pessoas, mas há uma biografia de 7 homens que mostram a importância que Deus dá para o homem. Amém. E a responsabilidade que esse homem tem. Nós vamos ver mais adiante sobre esses homens, né? Começando com Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó e José, podemos dizer que são a mesma pessoa. Agora, aos olhos de Deus, é algo muito interessante na Bíblia. Nós sabemos, Deus criou o homem de uma maneira perfeita, mas o pecado entrou. E o homem foi corrompido com o pecado. E o Adão, que é o nosso representante, que alguns aqui podem falar: mas esse Adão, né? Poxa, onde é que estava Adão quando a serpente foi falar com a Eva? É uma boa pergunta. Você também tem que se perguntar: onde é que você está? Às vezes, aqui muitos de nós não percebemos, mas nós estamos abrindo brecha para que a serpente vá na parte mais frágil, que é a mulher, e seduza e engane a mulher. Aí é a responsabilidade do homem cumprir a tarefa dele. E Deus deu para o homem uma tarefa: cultivar e guardar o jardim. Agora, outra pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Isso aqui é uma palestra. Eu estou aqui para pregar, estou aqui para conversar com vocês. Então nós temos que refletir bastante. Você está cuidando do jardim que Deus deu para você? Você está cultivando esse jardim? Isso é, você investe na sua família? Você está investindo nas pessoas que Deus confiou para você? Ou você também está que nem o Adão, desapercebido? Nós precisamos, ao ler a Bíblia, a Bíblia foi escrita de uma maneira divina. Amém. E ela foi escrita para Deus falar conosco. Não é um mero livro de histórias. Quando você abre esse livro, você tem um coração simples e fala: Deus, fala comigo. Amém. Deus vai falar com você. Amém. Pode ter certeza. Então a pergunta que eu faço é: como é que está o seu jardim? Você está cuidando bem dele? Você está guardando esse jardim de serpentes astutas, sagazes, entrarem,
por dentro do seu jardim e corromperem aquilo que Deus confiou para você? Bom, então aos olhos de Deus, depois que o pecado entrou, e podemos dizer, depois que Cristo veio, aos olhos de Deus só há 2 homens em toda a terra. Sabia disso? Vamos abrir em Romanos. Quem aí tem a Bíblia, vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 5. Obrigado. Esse texto de Romanos, o livro de Romanos, o livro que nós estamos estudando agora, tem um livro muito interessante sobre ele, chama Alimento Diário. Vocês podem perguntar sobre ele. Vamos estar desenvolvendo bastante sobre o livro de Romanos, que fala do Evangelho de Deus. Mas aqui em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão, certo? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça Aleluia. Sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém. Esse texto é maravilhoso. Sim, muito bom. Ele fala de um homem chamado Adão. Por meio dele entrou o pecado, entrou a morte, entrou a condenação, certo? Mas o que? E entrou o juízo de Deus. Hã? Com o pecado veio a desobediência, né? Veio a transgressão, veio a condenação, veio o juízo, e isso passou para todos nós. Não adianta você fugir. Nós temos uma herança genética do pecado, e o pecado traz a morte, e o pecado traz a condenação, e o pecado vai nos levar ao quê? Ao juízo de Deus. Você pode correr o que você quiser, um dia vai encontrar, porque Deus estabeleceu isso. Só que você tem uma opção. Amém. Você não precisa estar mais em Adão. Aleluia. Isso não é uma boa nova? Aleluia. Nós nascemos todos em Adão. Como é seu nome? Desculpa. Hã? Gessé. Meu nome é César. Sabe que eu sou César Adão? E você é Gessé Adão. Todo mundo aqui é Adão. Todos nós carregamos uma herança de Adão. Só que o Novo Testamento apresenta para nós é que nós não somos obrigados a estar em Adão. Nós temos uma outra opção. Antigamente você não tinha opção, porque você nasceu de Adão. Mas com a vinda de Cristo, você tem uma outra opção. Sabe qual é? Você pode ser transferido de Adão para Cristo. Amém. E em Cristo você tem o quê? Você tem a obediência. Amém. Você tem a graça. Você tem a salvação. Glória. O que é melhor, ficar em Adão ou estar em Cristo? Em Cristo. Hã? Você escolhe. Eu não estamos aqui para impor nada. Mas você pode tomar uma decisão hoje à noite. Você pode permanecer em Adão, sabendo que lá na frente vai vir o juízo. Ou você fala, não, eu quero Cristo. E lá na frente você vai ter o quê? A salvação. Você vai ter a justificação que dá vida. Porque você tem que saber que Cristo morreu por você para te dar, para te justificar e para te dar vida. Glória a Deus. Então eu acho bacana isso aqui, porque por um lado você fala, mas não tem nada a ver com Adão. Bom, você pode botar toda a culpa que você quiser em Adão. Mas eu pergunto para você, você nunca transgrediu? Você nunca fez uma ofensa?
Você é consciente dos seus atos? Você percebe que os seus atos geram consequências na sua casa, nos seus filhos, na sua família? Nós podemos ser assim tão irresponsáveis de não perceber que os nossos atos produzem consequências. Então é fácil condenar Adão, não é? Só que tem um problema. Nós podemos estar agindo como ele. Então nós precisamos de um desespero. Eu tenho esse desespero. Que é o quê? Sair de Adão e estar em Cristo. Amém. Quem quer aprender como você sair de Adão e entrar em Cristo? Mesmo no trânsito. Às vezes você está no trânsito como um Adão. Não é? Pecando e fazendo outros morrer. Não é? Você pode estar em Adão, mas você pode estar em Cristo. É simples. Basta invocar o nome do Senhor Jesus. Amém. Quando você está irado, ou quando você está perturbado, ou quando você está indignado. É muito comum ao homem ficar indignado, perturbado, né? Então o que fazer? Você pode voltar e falar assim: oh Senhor Jesus, eu preciso de Ti. É uma oração simples. Eu chamo essa da oração do simples, porque ela é bem simples. Basta você chamar com todo o seu coração: Senhor Jesus. Amém. Olha, essa oração já me livrou muito. Amém. Glória. Me livrou de uma experiência ruim com meu pai, me livrou de várias experiências ruins com a minha esposa. O simples fato de falar: Senhor Jesus. A luz veio, a graça veio, a vida veio, a transformação veio. Amém. E a transferência veio também. Amém. Eu estava em Adão, de repente eu me vi em Cristo. Glória. Graças a Deus. Bom, além dessa questão de ter dois homens, Adão e Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala o seguinte. Gosto muito desse texto também. Ele pergunta para nós: qual imagem nós estamos trazendo? Vamos ler, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. 45. Fala assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Olha, presta atenção. O primeiro homem formado da terra é terreno. Certo? O segundo homem é do céu. Aleluia. Amém. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. Tem jeito, nós somos feitos do pó da terra. Você pode não gostar de ouvir isso, mas nós somos terrenos. Nós trouxemos a imagem daquele que é terreno. Mas ele mostra o seguinte, ele deu uma saída. E como é o homem celestial, assim também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então você não pode ficar se justificando, falando: não, já que eu nasci em Adão, não tem mais saída para mim. Não, tem sim. Se você nasceu de novo, se você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e teve um novo início, teve uma nova vida, saiba que essa nova vida que você recebeu, ela é celestial. Amém. Você não precisa fazer força para ser celestial, porque essa vida, ela é do céu. Deixa eu perguntar, alguém faz força para pecar? Alguém aqui faz força para pecar? Não. Hoje eu vou pecar, eu preciso pecar. Por que você peca normalmente? Porque você é terreno. Nós somos terreno. Nós somos do pó. Nós somos pecadores. Porque somos pecadores, nós pecamos. Então, o que Paulo está falando assim? Da mesma maneira que por você ser pecador, você não precisa fazer força para pecar. Agora, se você nasce de novo, Amém. você também não precisa fazer força para viver uma vida celestial. Aleluia. A questão é, em que canal você está? Em que você está ligado? E qual é a imagem que você está trazendo? Por exemplo, se eu pegar um espelho aqui e colocar diante desse... Seu nome, irmão? Pedro. Colocar diante do Pedro, vocês vão ver a imagem de quem? Do Pedro.
Se eu colocar em frente o Jessé, vocês vão ver a imagem de quem? Jessé. Então, a questão é, vocês estão voltados para quem? Como homens, nós estamos voltados para Adão ou estamos voltados para Cristo? Para quem nós estivermos voltados, nós vamos trazer a imagem dele. E a pergunta é, a sua família, quando olha para você, qual é a imagem que eles olham? O que eles veem em você? Nós vamos falar mais sobre isso daí. Bom, o homem, segundo o coração de Deus, é algo tão tremendo, é um tópico tão grande na Bíblia. Essa expressão foi usada no livro de Atos, capítulo, se não me engano, capítulo 13. Deus fala assim, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Mas se você for ver na Bíblia, há vários homens que andaram segundo o coração de Deus. Ser alguém segundo o coração de Deus é alguém que faz a vontade de Deus. Amém. E no livro de Hebreus, já uma das últimas cartas aqui no Novo Testamento, no capítulo 11, tem uma expressão que eu gosto muito. No versículo 38, fala assim, ele tem uma lista de pessoas aqui, que são conhecidos como os heróis da fé. Nós vamos ver que não são bem heróis não, mas todo mundo conhece eles como heróis. Mas eles têm características que agradaram a Deus. E essas características nós vamos nos apegar, se nós queremos ser um homem segundo o coração de Deus. E aqui em Hebreus 11, 38 fala, homens dos quais o mundo não era digno. Você já parou para pensar nisso aqui? Existiram pessoas na Terra que esse mundo não era digno deles. Senhor Jesus. A pergunta é, você faz parte dessa lista ou não? Tem um trecho na Bíblia que eu acho muito interessante. Teve um rei no Antigo Testamento que quando ele morreu, a Bíblia fala assim, ele foi sem deixar saudade. Que coisa terrível, né, meu? É aquele que todo mundo fala assim, ufa, ainda bem. Por isso eu falo assim, não precisa esperar para morrer para isso. Quando alguém sai de um trabalho, os outros falam, ainda bem que ele foi embora. Ou de uma vizinhança, ainda bem que ele mudou. Quer dizer, agora quando a pessoa sai e os outros falam, puxa, nós estamos sentindo uma falta dessa pessoa aqui. Ele faz falta. Ele mudava o ambiente. Quero perguntar, você faz parte desses aqui ou não? Mas eu espero que você, ao ouvir essas palavras, tenha pelo menos um anelo. Deus, muda a minha vida. Amém. Eu quero ser alguém que faz diferença sim. Eu quero ser alguém que aonde eu for, as pessoas me levem em alta consideração. Eu marque a vida das pessoas. Aleluia. Não simplesmente passe ali sem deixar registro nenhum. Quando fala homens dos quais o mundo não era digno, mostra que para Deus eles tinham um valor lá em cima. As ações deles na bolsa celestial eram lá em cima. Deus falou assim, a terra muitas vezes rejeitou essas pessoas, mas Deus os acolheu. Amém. Bom, quem são essas pessoas? Vamos ver. Começa aqui no capítulo 11, a partir do versículo 4. E diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Qual que é a característica de Abel? Ele, aqui fala que ele obteve testemunho de ser justo. Homens, um homem, segundo Deus, é uma pessoa justa. O que é ser uma pessoa justa? É ser alguém que faz o que Deus determinou. Isso é a justiça de Deus. Abel, ele ofereceu um sacrifício de acordo com o que Deus estabeleceu. Ele não quis dar a mãozinha dele para Deus, não quis dar o jeitinho. A nossa cultura é muito do jeitinho, né? Não, eu dou o meu jeitinho. Mas tinha aqui um homem que fez as coisas segundo o que Deus estabeleceu. E por ter feito isso, ele teve um bom testemunho. O testemunho de ser
justo. Amém. Glória. Então um homem, não estou falando de sexo masculino, um verdadeiro homem é uma pessoa justa. Amém. Ele não aceita a injustiça. Ele não aceita fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é ser justo. Bom, segundo o homem que fala aqui, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. É interessante falar assim, ele obteve testemunho. O que significa? Amém. Alguém viu. Amém. Quando fala assim, obteve testemunho. O que é uma testemunha? É alguém que viu alguma coisa. Se ele obteve testemunha, é porque alguém viu Sim. o viver dele. Glória a Deus. E passou adiante. Amém. Passou para as outras gerações. Eu conheci essa pessoa. Sim. E esse aqui, ele obteve qual testemunho? De ter agradado a Deus. Amém. Amém. Qual foi a grande característica de Enoque? A Bíblia fala que ele andou com Deus. Aleluia. Homens, vocês têm andado com Deus? Boa pergunta, né? Com quem vocês estão andando? Esse homem aqui, ele andou com Deus. E fala que ele começou, na verdade, ele começou a andar com Deus depois que ele se casou e teve filhos e filhas. É interessante isso. Se você for ler o registro do Antigo Testamento, você vai falar, poxa, parece que é o momento mais difícil quando alguém casa, tem uma maior responsabilidade, e quando tem filhos, mais responsabilidade ainda. Aí é que está. Aí ele viu e falou assim, sabe uma coisa? Eu não dou conta. Eu não consigo cuidar da minha família. Eu não consigo cuidar dos meus filhos. Eu preciso de Deus. Amém. Esse é o testemunho dele. E ele andou tanto com Deus, sabe o que Deus fez? Tomou para si. Ele foi arrebatado. Vivo. Amém. Uau! Quer dizer, se nós hoje andarmos com Deus, nós temos uma promessa. Antes mesmo do Senhor vir de maneira visível, nós seremos arrebatados. Oh, Senhor Jesus! Amém. Então é muito importante o nosso testemunho, o nosso viver. A Bíblia leva isso em muita consideração. Bom, vamos continuar. Noé, seguindo, fala, versículo 7. Pela fé, Noé, presta atenção, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé ele era um agricultor, mas Deus deu uma incumbência para ele. Constrói uma arca bem grande para você, para sua família. Coloca aí os animais, os pares dos animais, porque eu vou trazer juízo sobre a terra. Naquela época os homens eram violentos, os homens casavam, se davam em casamento, a maldade percorria toda a terra e o homem se tornou carnal. Então Deus falou assim, não foi esse homem que eu criei, então eu vou acabar. Mas a Bíblia fala, Noé porém achou graça. Amém. Diante de Deus. Amém. Deus viu o homem e para ele falou, ó, faz essa arca. Se você fosse Noé, pensa bem, que complicação. Eu sou agricultor, mas ele administrou a situação. Ele aprendeu uma nova profissão. Isso é um homem diante de um desafio. Nós, como homens, somos muito desafiados, não é? E quando nós somos desafiados, qual que é a nossa atitude? É de covardia? É de recuar? Ou nós falamos, Senhor, vamos nessa. Amém. Eu preciso do Senhor. E o Senhor vai me capacitar. Creia. Ele, porque todos aqui falam pela fé. Significa que todos eles tinham comunhão com Deus. Amém. Então, diante daquele tremendo desafio, ele aparelhou a arca. Isso é interessante. Porque ele envolveu a família dele nesse projeto. Isso é um desafio. Você fazer algo para Deus é uma coisa, agora você envolver a sua família no projeto de Deus para você, isso é um grande desafio. Porque você precisa contar com a simpatia deles. Imagina Noé falando para a esposa, olha, Deus falou para mim que vai chover muito e nós temos que construir uma arca. O que passa na cabeça? Você é doido. E ele levou 100 anos para construir.
E depois foi falar para os filhos, ó, meninada, é o seguinte, nós temos que construir uma arca aí. Mas nós nunca construímos nada. Eles moravam em tenda naquela época. Construir uma arca. Deus falou. Mas Noé, ele devia ser uma pessoa tão agradável que ele ganhou a simpatia das pessoas. Ele ganhou a simpatia da família dele. Isso é um desafio, homens. Você ganhar a simpatia da esposa e dos filhos para fazer o projeto de Deus. Não é verdade? E Deus o capacitou. E o resultado? Aquela arca se tornou o meio de salvação dele e da família dele. Quer dizer, eles se envolverem com aquele projeto, isso é muito bom para o ser humano trabalhar, porque isso salva o homem de fazer besteira. Não é verdade? O homem ocioso, ele faz muita besteira. E ali eles se ocuparam durante 100 anos. Toda a família trabalhando no projeto de Deus. Resultado, eles foram salvos. Amém. Se você quer ser salvo da corrupção do mundo, e hoje está cada vez pior, está nas escolas, está na vizinhança, chegando com uma pressão muito forte, os valores se invertendo, não é? Corrompendo os valores da sua família, os valores que nós aprendemos. Se você quer salvar a sua família, envolva a sua família no projeto de Deus. Amém. Não seja omisso. Envolva a sua família. E Noé é diferente de Ló. No Novo Testamento fala que a volta do Senhor vai ser como nos dias de Noé e vai ser como nos dias de Ló. Há uma grande diferença os dias de Noé e os dias de Ló. Por quê? Nos dias de Noé, uma família toda foi salva. No dia de Ló, o negócio foi complicado. Porque Deus ficou negociando ali se ia ter justo lá. Deus não conseguiu achar 10 justos em Sodoma. 10! Já pensou? Deus não conseguiu encontrar 10. Se tivesse 10, ele ia poupar. Não encontrou. Mas falou, bom, de qualquer maneira eu vou tentar salvar Ló. Mas lá era um juiz em Sodoma, uma cidade promíscua, e lá as filhas dele envolvidas com pessoas, e quando ele falou, vamos sair porque vai vir o juízo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que os futuros genros de Ló riram dele. Mostrou o seguinte, você não tem moral nenhuma para falar conosco. Depois você lê Lucas, lê essa história, e lê lá em Gênesis 6, depois Gênesis 18, você vai ver, você fica assim, meu Deus, os caras riram da cara do futuro sogro. Você não, vamos sair não, que moral que você tem? Você está aqui envolvido, você é juiz aqui dessa situação, pode ser que a situação lá era tão ruim. O Janeiro falou assim, eu não vou acreditar nesse homem não. Olha, é melhor ser como Noé, tá? Envolva a família no projeto de Deus. Amém. Depois de Noé, nós temos Abraão. Abraão tem uma experiência tremenda, porque Abraão foi uma pessoa chamada por Deus. E quando ele foi chamado, ele obedeceu. Deus sempre quando chama um homem, ele põe um desafio. E Deus nunca te dá um mapa completo. Nós gostaríamos de ter um mapa completo, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto, quinto. Deus falou assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai. Vai? Peraí. Não tem o BRT, não tem metrô, não tem voo, como é que eu não tenho avião? Como é que eu vou para lá? Quando Deus nos coloca um desafio, sabe o que Ele quer de nós? A nossa presença. Amém. Porque quando Ele coloca um desafio que você vê, não dou conta, você vai lá e fala, Senhor, eu preciso do Senhor, como é que eu faço? E amanhã? Então amanhã você vem aqui e a gente conversa. Senhor, me mostra uma semana. Você fala, não, amanhã. O plano de Deus é dia a dia. Amém. Nós, homens, somos muito ansiosos, nós queremos fazer o plano de 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Eu conheci um jovem, ele tinha 18 anos de idade, ele estava preocupado com os netos do filho dele. Que é isso, rapaz? Eu falei, que? Ele estava falando, você não sabe nem se você tem o dia de amanhã. Não é não? Ele está todo preocupado lá. Mas Deus chamou Abraão e a Bíblia fala que ele obedeceu. E ele foi. E quando ele foi, a Bíblia mostra que Abraão é uma pessoa que vivia de altar e tenda.
o valor de Abraão é muito interessante. Primeiro veio o quê? Altar. Depois veio o quê? Tenda. Tenda é a nossa sobrevivência. O altar é para a satisfação de Deus, é para adorar a Deus. A primeira coisa que tinha na vida de Abraão era o altar. Mostrando que a prioridade, nós homens precisamos aprender a estabelecer uma prioridade na nossa vida. E nessa prioridade, Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém. Sabe por quê? Porque você vai ser desafiado. E se Deus não estiver em primeiro lugar, você vai ter muita dificuldade. Porque você vai querer manter aquela posição de machão que dá conta, e você vai ver que você não dá conta. Porque você acha que você é superior a Deus. Você não precisa disso. Reconheça a sua dependência. Fala, Senhor, o Senhor me confiou isso, o Senhor me desafiou a isso. Tá bom, eu preciso do Senhor. Amém. Que tal ele falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Precisando mesmo. Bom, outra coisa, lá em Gênesis 12, quando Abraão foi chamado e ele erigiu o altar e a tenda dele, chegou num lugar, ele armou o altar dele entre duas cidades. Acho muito bacana esse trecho também na Bíblia. Eu não tenho condição de ficar dando muito detalhe, né, para vocês. Depois você tem uns bons livros aí que falam sobre isso. Em Gênesis 12, aqui, ó, no versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Isso é onde ele ia, era o altar, era a tenda e ó Senhor. É isso. Muitos homens têm medo de desafio, têm medo de coisa nova. Quando você entra na zona de conforto, você não quer sair dela. Aí você, quando é desafiado, quando perde o emprego, ou um problema de saúde, ou situações, a gente parece que perde a cabeça. Né? Na verdade, perde a cabeça ou não tinha cabeça. Muitas vezes nós vivemos como se não tivesse cabeça. Quem deveria ser a nossa cabeça? Cristo. Amém. O Senhor, ele deveria ser a nossa cabeça. Então, diante das situações, nós precisamos aprender o quê? A invocar o nome do Senhor. O que significa invocar? Depender dele. Ó Senhor, e agora? Para onde eu vou? Ó Senhor, o que eu faço? Ó Senhor, o que eu decido agora? Todos nós, homens, gostamos de tomar decisão, né? Sim. Nós temos uma dificuldade tremenda em tomar decisão. As mulheres ficam empurrando a gente para tomar decisão e a gente fica lá, procrastinando, né? Demorando. Quando é que nós vamos viajar? Esse ano nós vamos para onde? Não, depois a gente fala sobre isso. Não, e a escola dos meninos? Não, depois a gente fala sobre isso. Tudo depois. Na verdade, nós temos medo de tomar decisão. Sabe por que isso? Porque nós não dependemos do Senhor. Sim. Quanto mais responsabilidade alguém tem, mais essa pessoa vai depender de Deus. Essa seria a situação normal. E o Abraão, aqui, ele tem duas cidades. É muito legal isso. Duas cidades. O nome de uma é Ai e a outra é Betel. O próprio nome Ai já mostra que não deve ser coisa boa, né? Ai. Sabe o que significa Ai? Monte de ruínas. E Betel, casa de Deus. Então para pensar, a Bíblia não tem nada colocado à toa não. Ele tem aqui o altar e a tenda dele. E tem duas cidades. E nossa vida vai sempre estar diante dessas duas cidades. Ai e Betel. Nós vamos ter que escolher. Nós temos que tomar a decisão. Ou nós vamos na direção de Ai, e se formos na direção de Ai, o que vai acontecer? Ruína, um monte de ruína. Se nós formos na direção de Betel, o que vai acontecer? Casa de Deus. O que vocês preferem? Casa de Deus. E o que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? Para onde vocês estão levando sua família? Para a casa de Deus ou para um monte de ruína? Nós temos que parar para pensar. Abraão chegou lá, e ele foi sendo treinado por Deus a tomar essa decisão. A se voltar para Betel, que é a casa de Deus. Amém. Bom,